E aí, meu povo, como estão vocês? Pessoal, bora aprender divisão celular? Esse é o tema da nossa aula de hoje. E aí, direto ao assunto, vocês sabem. A divisão celular, ela compreende, gente, a mitose e a citocinese, tá aqui. É comum a gente encontrar nos livros a mitose como sendo sinônimo de toda divisão celular. Mas não vamos se preocupar com isso. Vamos entender todas as etapas e suas características. Gente, na divisão celular, nós temos uma célula-mãe. Essa célula-mãe se divide em duas células-filhas que vão apresentar a mesma quantidade de DNA. Se apresenta a mesma quantidade de DNA, apresentam a mesma quantidade de cromossomos em relação à célula-mãe. Perfeito? E aí, gente, antes da célula se dividir, ela se apresenta numa fase antecipada, uma fase preparatória para poder se dividir. Nessa fase preparatória, atenção agora, a célula está em intenso metabolismo. Ela está produzindo muita coisa justamente para entrar em divisão. Muita gente erra questões nesse sentido, porque acham que a célula, nessa fase preparatória, ela está adormecida pelo fato de não estar se dividindo. Ao contrário, gente. É justamente o contrário. E aí o nome dessa fase nós chamamos de intéfase. Então, nós temos uma aula específica lá somente sobre intéfase, beleza? Mas eu vou relembrar alguns pontos aqui. O que é que acontece na intéfase? Vamos lá. A intéfase ela é dividida na etapa G1, S e a etapa G2. Na etapa G1 e G2, a célula que está desse tamanho, ela olha para cá, ó, ela aumenta de tamanho, certo? Isso é um ponto importante. Ela também vai produzir, na etapa G1 e G2, muita proteína. Proteínas que vão ser importantes no processo de divisão celular, certo? Então aumenta de tamanho, produz bastante proteína. E também, ainda na fase G1 e G2, a célula aqui, ela repara, ela corrige defeitos do DNA para que as células filhas não apresentem esses defeitos. Não é interessante se dividir com defeito no DNA. Beleza, gente? Tudo isso acontece na intéfase. E uma das coisas mais importantes que acontece na intéfase, que ocorre na etapa S, a etapa de síntese, ocorre a duplicação dos cromossomos. Os cromossomos, antes, no início aqui da intéfase, eles são individualizados, eles não estão duplicados. Eles têm esse formato aqui. Mas, na etapa S, eles se duplicam, olha para cá, para baixo, certo? Então, eles deixam de ser apenas um filamento simples de cromossomo e eles passam a ter uma estrutura duplicada, certo? Lembrar que o cromossomo simples, individualizado, é assim, só um filamento, e o duplicado ele é assim, com duas cromátides irmãs. Isso vocês já viram na aula sobre cromossomos. Perfeito, gente? Então, na intéfase, ocorre tudo isso aqui, no intuito de se preparar para a divisão celular. Um outro ponto na intéfase é que os cromossomos, eles se mantêm descondensados, eles não estão grossos, certo? Eles não estão espessos, bem corados. Por enquanto não. Beleza? Ainda na intéfase, ocorre a duplicação dos centrossomos. No início, a célula só tem um centrossomo, lembra? Um par de centríolos. Esse centrossomo, esses centríolos, é comum nas células animais. Células de fungos e células vegetais normalmente não tem, certo? E aí, pessoal, presta bem atenção. Realizado a intéfase, a gente inicia o processo de divisão celular, beleza? E a primeira etapa da divisão celular é a prófase. Na prófase, a gente vai destacar os eventos principais, marcantes da prófase. Então presta bem atenção. No fim da intéfase existem os dois centrossomos, os dois pares de centríolos, e na prófase, esses dois pares eles vão sofrer uma migração. Um par de centríolos, olha só, um centrossomo vem para um polo da célula e o outro se desloca para o outro polo. Então ocorre a migração dos centrossomos. Esse é um evento importante a se dizer, ok? Quando esses centrossomos eles se deslocam, gente,
surge microtúbulos, atenção aqui de vermelho, olha só, microtúbulos, um conjunto de microtúbulos. Esses microtúbulos são túbulos formados por uma proteína chamada tubulina. Esses microtúbulos, gente, vão ligar um centrosomo ao outro aqui, beleza? E aí, esse conjunto de microtúbulos, atenção, nós chamamos de fuso mitótico ou fuso acromático. Acromático porque eles não se coram bastante. Eles absorvem pouco corante. Ok, gente? Então vamos lá, continuar. Mais um evento formado, realizado. Um outro evento marcante aqui na prófase que vocês precisam saber, extremamente importante, é a condensação dos cromossomos. Ei, olha para cá, olha. Olha como eles estão condensados aqui comparado na entéfase. Na entéfase eles estão descondensados ou pouco condensados. É na prófase que ocorre uma intensa condensação. Então eles ficam todos enovelados, gente, olha só. Eles ficam mais grossos, mais espessos, bem condensados e tendem a ficar mais visíveis. Ok? Então a condensação dos cromossomos, mais um evento aí importante da prófase. Pessoal, atenção agora, que isso é pouco dito quando se estuda mitose. Quando o cromossomo ele está desse jeito na entéfase, descondensado, ele está fino, o DNA que está nesse cromossomo, esse DNA ele é bastante ativo. Já quando o cromossomo ele sofre condensação, o DNA, a molécula de DNA que se encontra nesse cromossomo, essa molécula de DNA está inativa. Não está funcionando praticamente. Os genes praticamente não funcionam nesse momento. Isso significa o quê? Atenção, raciocina comigo. Significa que os cromossomos condensados, eles não conseguem produzir RNA ribossômico. O RNA ribossômico é um tipo de RNA que fica aglomerado, misturado com proteínas para formar o nucleolo. Lembram do nucleolo? Está aqui, olha só. Se não tem RNA aí ribossômico, por conta da condensação dos cromossomos, o nucleolo ele começa a desaparecer. Perfeito? Então, cromossomo condensado, o DNA, os genes não funcionam. Se o DNA ele é inativo, o que é que acontece? Não tem RNA ribossômico. Se não tem RNA ribossômico, não vai ter nucleolo. Esse nucleolo começa a desaparecer. Então esse é mais um evento a ser destacado. Perfeito? E fragmentação da carioteca. Carioteca, todo mundo sabe, é a membrana nuclear aqui, ó, toda íntegra na entéfase, mas quando chega na prófase ela começa a desaparecer. Quando a carioteca começa a desaparecer, a gente está finalizando a prófase, certo? É comum, gente, em livros, alguns autores colocarem a etapa, a fase prometáfase. A prometáfase entendam como sendo o fim da prófase e antes da metáfase. Está entre a prófase e a metáfase, certo? Em que momento começa a prometáfase? No momento em que ocorre todo o desaparecimento completo da carioteca, da membrana nuclear, certo? Então, a partir que desaparece toda a carioteca e esses cromossomos estão soltos aqui no citoplasma, é a partir desse momento que nós temos a prometáfase. Quando é que acaba a prometáfase e eu considero metáfase? Vamos lá para a metáfase agora. Quando esses cromossomos aqui, eles se posicionam aqui no meio da célula, do citoplasma. Veja que aqui não tem mais nucleolo. Quando eles estão posicionados aqui na região mediana, bem no meio do citoplasma, nós caracterizamos essa região aqui como sendo placa metafásica ou placa equatorial, certo? É nesse momento, gente, nessa fase da metáfase, isso cai muito nas questões, que os cromossomos
estão em alto nível de condensação. Eles estão mais condensados do que na prófase. E aí é a melhor etapa para enxergar eles. Só que o que acontece? Para enxergar bem eles, estudar bem esses cromossomos, no caso estudar o cariótipo, que nós já vimos também, a morfologia, o conjunto de características dos cromossomos, a gente estuda na metáfase, porque eles estão bem posicionados aqui. Mas para isso, a gente precisa utilizar uma substância que nós chamamos de, colocar aqui, colchicina. Essa substância colchicina, ela bloqueia, ela paralisa, não permite que continue a divisão celular. Paralisa a divisão na metáfase, certo? Então fica tudo paralisado aqui, e aí permite-se estudar melhor os cromossomos justamente nesta etapa, beleza? Colchicina é o nome da substância. Gente, ainda na metáfase, a gente observa que os centrossomos que estavam se afastando para os polos, eles já estão aqui, olha, presentes nos polos, eles chegaram nos polos. E aí você consegue observar que há um conjunto de fibras do fuso mitótico ou fuso acromático. O fuso mitótico ou acromático ele está bem presente aqui. E aí existe, atenção, 3 tipos de fibras do fuso, ou 3 tipos de microtúbulos do fuso acromático, certo? Então esse fuso acromático, ele apresenta 3 fibras. Vamos entender a diferença entre cada uma, gente. Presta bem atenção. As fibras polares é fácil de entender. São essas vermelhas aqui, ó. Tá bem clarinho aí no vídeo. São as fibras que vão de um polo, de um centrosomo a outro, certo? Elas não entram em contato com os cromossomos. Fibras polares ou interpolares. As fibras aqui de verde, olha só concentradas na região aqui do centrosomo, nós chamamos de fibras do áster, ou fibras astrais. Alguns livros trazem com outros termos. Perfeito? Já, atenção que eu quero puxar vocês para entender agora. Já esse outro tipo de fibra, as fibras pretas, observem que elas estão em contato com quem, gente? Com os cromossomos aqui na placa metafásica. Essas fibras que eu coloquei de preto aqui, elas são chamadas fibras cromossômicas ou fibras cinetocóricas. Então as fibras cinetocóricas são essas fibras aqui, repito, que estão em contato com os cromossomos. Contato em que região? Na região vermelhinha aqui no meio do cromossomo, chamada de centrômero, e que possui um complexo de proteínas chamado cinetócoro, certo? Vamos entender o que é esse cinetócoro. Dá um zoom aqui. Então, eu vou ampliar aqui, fica melhor. Olha só, imagina, o cinetócoro ele é isso aqui, olha, gente. O cromossomo está aqui, e na região do centrômero, o que é que acontece? Nós temos aqui, ó, de vermelho, o cinetócoro. Dá um zoom aí, pessoal, para vocês entenderem. Esse cinetócoro é um complexo de proteínas aqui. E ele vai estar presente no centrosomo. As fibras cinetocóricas, elas estão aqui em contato com eles, ó. Certo? Ok? Então, quais são as fibras que estão em contato com os cromossomos, segurando os cromossomos na placa metafásica, na região mediana? As fibras cinetocóricas, essas de preto. Segurando em que parte do cromossomo? Na região do centrômero, lá no cinetócoro. Por isso o nome cinetocóricas. Perfeito, pessoal? Entendido isso aqui, vamos para a próxima etapa, etapa da anáfase. Gente, a anáfase, qual é o evento, sempre nessa regrinha, qual é o evento marcante da anáfase? Separação, olha para cá, das cromátides irmãs. Você tá, olha só, com os cromossomos estavam aqui posicionados. A gente sabe que esses cromossomos, eles têm duplicados uma cromátide irmã e a outra parte dele é outra cromátide irmã. E aí, gente, essas cromátides irmãs, elas se separam. Uma cromátide vem para um polo, a outra cromátide para o outro polo.
em cada um deles. Observem que acontece isso, certo? Isso ocorre, pessoal, porque o que é que acontece? Existem aqui, olha, entre uma cromátide e outra, proteínas chamadas de coenzinas. Coenzinas. Dá um zoom de novo aí, gente. Essas coenzinas, elas são degradadas, elas unem essas cromátides irmãs, mas existem enzimas que vêm aqui na anáfase e quebram, rompem essas coenzinas. E aí a cromátide fica separada. Então essa cromátide aqui, essa daqui, ó, gente, ela vem para cá e essa outra cromátide aqui é separada para o outro polo. Perfeito? Então as coenzinas aqui, elas são separadas, elas são degradadas, melhor dizendo, para que ocorra a separação das cromátides irmãs. Então metade do cromossomo duplicado vai para um polo e a outra metade vai para o outro polo. Perfeito, pessoal? Essa é a característica repito, da anáfase. Isso ocorre, pessoal, olha para cá, um desenho ampliado que eu fiz aqui também. Isso ocorre pela desagregação de tubulina. Então, o que foi que eu disse a vocês? Esses microtúbulos aqui, ó, eles estão ligados ao cinetócoro, os microtúbulos cinetocóricos ou fibras cinetocóricas. Quando eles puxam para cá, para esse polo, é porque ele vai se desmanchando. As tubulinas, as proteínas, elas vão se soltando aqui do cinetócoro junto com o túbulo, o microtúbulo, e esse microtúbulo ele está segurando a cromátide, as proteínas vão se desmanchando e ele vai puxando para o polo, certo? É isso que acontece nessa situação aqui. Beleza, gente? Falado aí da anáfase, concluída a anáfase, nós vamos para a última etapa, que é a telófase, certo? A telófase, ela se caracteriza por vários eventos, atenção à dica aí, eventos que são justamente o contrário do que acontece na prófase. Enquanto na prófase ocorreu desaparecimento da carioteca, o que é que acontece aqui na telófase? A carioteca volta a reaparecer. O nucleolo começou a desaparecer aqui. Aqui ele reaparece. Surge novamente o nucleolo. É importante salientar que essas cromátides vieram para perto desse centrosomo. E aqui começou a formar a carioteca. Certo? Essas cromátides aqui vieram para cá, para esse lado, e formaram aqui essa carioteca, junto com esse nucleolo. Ok? Ao mesmo tempo, surge a citocinese, gente. Que a citocinese é justamente a invaginação que acontece aqui para poder dividir o que era apenas uma célula, dividir em duas. Começa a surgir as duas células filhas. Essa daqui vai ser uma célula filha e essa daqui vai ser outra célula filha. Beleza, pessoal? Cuidado que, atenção aí, gente, cuidado que o termo mitose significa divisão do núcleo. Tinha-se inicialmente um núcleo, olha como é que está agora. Tem esse núcleo e tem esse núcleo, porque os cromossomos se dividiram, certo? Isso é a mitose. A citocinese, ela ocorre, caracteriza-se pela divisão do citoplasma. Tinha-se um citoplasma todo aqui, ó, e agora tem esse citoplasma e tem esse aqui, certo? A membrana plasmática ela vai estrangular aqui e vai dividir em duas. Observem, ao final de todo esse processo, observem que nessa célula filha, quantos cromossomos nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos aqui. Nessa célula, 1, 2, 3, 4. 4 aqui. Vamos para a célula inicial, a célula mãe, que veio da intérfase aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Então nós temos uma célula que era diploide, 2N, essa célula inicial, e gerou duas células diploides, certo? Duas células diploides, com a mesma quantidade de DNA, a mesma quantidade de cromossomos, está aqui. Beleza? 4 cromossomos, e aqui iniciou 4 cromossomos. Ok, gente? Mas outra coisa que eu queria chamar a atenção. Olha para cá, os cromossomos aqui estão individualizados, com um filamento só, e descondensados. Certo? Então ocorreu, enquanto a prófase, tudo ao contrário da prófase, gente. Enquanto na prófase ocorreu condensação, aqui eles sofreram descondensação.
eles ficaram descondensados e voltaram a ficar na forma simples, certo? Igual lá no início da intérfase. Então eles deixam de ficar duplicados. Repito, tudo o que acontece na telófase é o contrário do que aconteceu na prófase. Beleza, gente? Agora a gente vai compreender os tipos de citocinese para a gente poder finalizar a aula de hoje. Então, pessoal, nós temos dois tipos de citocinese. A citocinese centrípeta, que ocorre na célula animal, e a centrífuga, que ocorre na célula vegetal. Vamos entender cada uma, gente. Primeiro, na célula animal. Ela passa pelas fases da mitose, ocorre aqui na anáfase separação das cromátides irmãs. Nós temos a telófase, pessoal, que a gente viu que ocorre reaparecimento da carioteca, do nucleolo, os cromossomos voltam a ficar individualizados e descondensados, certo? E aí, pessoal, é importante a gente ressaltar que a telófase ela é a última etapa da mitose. E nesse momento, a gente precisa dizer que a mitose, ela significa divisão do núcleo, eu já tinha dito isso, certo? Um núcleo só, inicial, da célula-mãe, ele se dividiu em dois. Esse núcleo aqui, dessa célula-filha, e esse outro núcleo dessa outra célula-filha. Perfeito? Já a citocinese, gente, é a divisão, já está dizendo, citocinese, citoplasma, é a divisão do citoplasma. A gente tinha um citoplasma todo aqui, ele passou a ser dividido em dois. Esse citoplasma dessa célula filha e esse outro citoplasma dessa outra célula filha. Como é que acontece a citocinese aqui? Acompanha aqui comigo. Proteínas actina e miosina são proteínas que deslizam entre si filamentos. Elas sofrem contração puxando a membrana plasmática para dentro. E aí ocorre esse estrangulamento. Quando acontece esse estrangulamento, eu tenho uma célula filha formada aqui e a outra aqui, certo? Observem que a força aqui do estrangulamento é de fora para dentro. Se é de fora para dentro, eu tenho a citocinese do tipo centrípeta. A gente aprende lá em física que a força centrípeta é de fora para dentro. Perfeito? Até aí tudo bem? Já na célula vegetal, olha só o que é que acontece. Ela passa pelas fases da mitose, a gente tem a anáfase, separação das cromátides irmãs, tudo certinho, e aí a gente chega na telófase. Ocorre também reaparecimento das estruturas, conforme eu falei, tudo ok. Só que aqui, gente, olha só, tem-se a parede celular, atenção agora, ó, essa parede é muito rígida, pessoal. E aí, ela não consegue sofrer ó, essa dobra para dentro. Então não tem como acontecer esse estrangulamento aqui, porque a parede, repito, ela é rígida. Perfeito? E o que é que acontece, Afonso? Vem comigo, presta bem atenção. Olha só, nesse momento aqui da citocinese na célula vegetal, começa a formar microtúbulos aqui, de vermelho, ó, os microtúbulos, eles se concentram nessa região mediana aqui da célula, certo? Esse conjunto de microtúbulos, na região mediana, nós chamamos de fragmoplastos. E eles vão orientar a formação de uma estrutura vertical aqui, que nós chamamos de placa celular. Qual é a função do fragmoplasto? Ele corresponde justamente ao conjunto de microtúbulos que vão orientar o posicionamento, a formação da placa celular. Mas o que é a placa celular, Afonso? Preste atenção. O complexo de Golgi, ó, nesse momento, ele lança aqui bolinhas, vesículas, cheias de polissacarídeos que nós chamamos de pectina dentro dele. Esses polissacarídeos, essas bolinhas, elas vão se fundindo, ó, se unindo a essa estrutura e vai jogando, lançando aqui essas proteínas todas, perdão, essas pectinas, todas aqui nessa região central. Então forma-se uma estrutura vertical aqui, ó, certo? E vai se acumulando pectina aí, certo? Esse polissacarídeo. O acúmulo dessa pectina, ela vai se depositando aqui, de tal forma que ela vai se acumulando em uma extremidade e na outra. E olha o que é que acontece. Forma-se uma placa celular que vai crescendo. Essa placa celular vai crescer aqui. E aí, quando ela cresce, ela forma uma célula filha aqui e outra célula filha aqui. Ocorre a divisão dos citoplasmas. Perfeito, gente? Observem, atenção agora, que a placa celular ela cresce de dentro para fora, certo?
Então, gente, cuidado, a placa celular consiste nesse depósito, nesse acúmulo de polissacarídeo e pectina aqui, certo? O fragmoplasto, muita gente confunde, consiste no conjunto de microtúbulos. Para que serve o fragmoplasto? Para orientar o crescimento e a posição aqui, no caso da placa celular, que é quem vai dividir o citoplasma. Perfeito, gente? Para finalizar, a gente tem aqui a mitose. Ela é chamada de cêntrica na célula animal, porque tem centríolos. Astral, porque tem fibras do áster, que são essas fibras que a gente estudou. Perfeito? A diferença em relação à célula vegetal é que na vegetal, olha só, a mitose ela é acêntrica. Ela há de negação, não tem centríolos, cêntrica, centríolos. Veja que não tem centríolo aqui, vocês não estão vendo centríolo na célula vegetal. E ela é anastral. Se não tem centríolo, ela também não tem essas fibras do áster aqui. Por isso que é chamada de anastral. Isso às vezes é cobrado nas questões. Perfeito, gente? Então a gente finaliza essa aula de hoje e até a próxima aula, gente. Um abraço.